nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pois morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também andaste no passado, quando ainda viveis nessas coisas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não imitais aos outros, pois já vos vestistes do velho homem com suas ações. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, longanimidade, Suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para o qual também foste chamados em socorro, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Oremos. Nosso Deus, nós lemos a Tua palavra. Agora, Senhor, ajude-nos para que possamos explicar a Tua palavra e o Senhor possa trazer entendimento ao Teu povo. Teu Espírito habita em nós, mas o Teu Espírito também move no nosso meio. Ó Deus, e é pelo Teu Espírito que nós entendemos a Tua palavra. Capacita-me a entregar a Tua palavra. Capacita-me a explicar a Tua palavra. Ó Deus, glorifica o Teu nome nesta hora, e que a Tua palavra cumpra aquilo, ó Deus, que lhe apraz, como ela mesmo diz. Eu oro assim agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode assentar. Meus irmãos, para que a gente compreenda essa palavra no capítulo 3 que nós lemos para a igreja em Colossos, precisamos então de uma clareza sobre o cenário histórico em que foi escrito esta carta, para que a gente possa ter clareza do que o Espírito Santo está falando naqueles dias para aquela igreja e para nós hoje. Bem, o apóstolo Paulo foi quem escreveu essa carta. Quando ele escreveu esta carta, ele estava em prisão domiciliar em Roma, por causa do próprio Evangelho, aproximadamente aí no ano 62 a 64, segundo a maioria dos comentaristas bíblicos. E nessa ocasião, então, ele recebe a visita de um obreiro lá da igreja em Colossos, chamado Epáfras. E Epáfras, então, ele vai relatar para o apóstolo Paulo alguns acontecimentos na igreja em Colossos. Colossos ficava na Ásia Menor, hoje
onde é o território nacional da Turquia. O apóstolo Paulo passou 2 vezes ali, naquela região da Frígia, onde ficava a cidade de Colossos, tanto na sua segunda viagem missionária, como na terceira viagem missionária. Nós vamos ver que na terceira viagem missionária, ele ficou 3 anos em Éfeso, e diz então o texto bíblico, que toda aquela região da Ásia foi alcançada, foi evangelizada, foi um verdadeiro avivamento, foi um verdadeiro derramar do Espírito Santo naquelas regiões. E grande parte dos comentaristas entende que foi nessa ocasião que essa cidade foi alcançada pelo Evangelho. Alguns acham que foi Epáfras, que era um dos frutos do trabalho do apóstolo Paulo, ou então o próprio apóstolo Paulo. Então não se há uma clareza exata quem foi o fundador, mas o fruto da fundação daquela igreja na cidade de Colossos foi o trabalho missionário do apóstolo Paulo, principalmente na sua terceira viagem missionária. E então, meus irmãos, o tempo passou e agora o apóstolo Paulo está nessa prisão domiciliar. E o relatório de Epáfras para o apóstolo Paulo, referente àquela igreja em Colossos, é que ali estava se espalhando uma perigosa heresia, uma espécie de esoterismo, um misticismo, que era práticas religiosas judaicas, além de um culto aos anjos, como que se os anjos pudessem interceder entre Deus e os homens. Também havia, nesse contexto dessa heresia, um ensino de uma piedade, mas sem transformação de vida. Epáfras passa esse relatório para o apóstolo Paulo, sobre essa preocupação, como que se esses ensinos fizessem parte do genuíno evangelho. Além desses ensinos, naqueles dias, havia o gnosticismo, e esse gnosticismo também estava sendo pregado ali. E o gnosticismo daqueles dias, que é a sabedoria daqueles dias, enfatizava a intelectualidade. Além disso, ensinava também que o homem é, em suas 2 naturezas, a espiritual e a natureza carnal, eles são antagônicas, porque a natureza carnal é onde reside o pecado. A natureza espiritual, a alma ou o espírito, ela é pura, ela é santa. Então, o gnosticismo pregava isso, e a gente sabe que isso é uma heresia, porque todo o homem se corrompeu, todo o homem herdou o pecado, tanto a alma, o espírito, como a natureza da carne está corrompida, depravada pelo pecado. Mas essas heresias, elas entraram naquela igreja, e muitos daqueles crentes estavam sendo desvirtuados então do verdadeiro evangelho. E é então, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele vai escrever essa carta para aquela igreja, e ao escrever essa carta para aquela igreja, ele vai procurar o quê? Tratar essa questão, redirecionar aquela igreja no verdadeiro evangelho. Tanto que quando você pega o capítulo 1 dessa carta, vocês vão perceber o que ele procura fazer no capítulo 1 dessa carta. No capítulo 1 dessa carta, ele vai procurar enfatizar a supremacia de Cristo. Ele vai procurar enfatizar a divindade de Cristo. Você observa que ele vai enfatizar bem, meus irmãos, que Cristo é antes de todas as coisas, que foi através de Cristo que foi criada todas as coisas. Cristo
é a plenitude da divindade. Por meio dele e por ele foram criados tronos, principados, potestades, poderes. Ele é antes de todas as coisas, ele é o eterno, ele é o Deus vivo. Então, nós vamos ver o apóstolo Paulo exaltando a pessoa de Cristo, mostrando que Cristo é o próprio Deus criador de todas as coisas. Enfim, você vai observar essa ênfase do apóstolo Paulo no capítulo 1. Aí no capítulo 2, você vai observar o quê? Que ele começa a refutar essas heresias. Veja que no capítulo 2, ele vai advertir contra essas falsas heresias. Por exemplo, no verso 8, ele diz, do capítulo 2, ele diz: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Veja o verso 18: ninguém vos domine a seu arbítrio, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. E ele fecha esse capítulo 2, o verso 23, ele fala assim: os quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, ele vai fechar esse capítulo 2, prevenindo, mostrando para aqueles irmãos que todo aquele aparato esotérico, aquele misticismo, aqueles cerimoniais, aqueles ensinos extra-evangelho, só tem aparência humana, mas não tem nada de vida cristã, não tem nada de piedade espiritual, de transformação de vida. E ele encerra, senão para a satisfação da carne. E aí, ele conclui então, nos capítulos 3 e 4, sobre a nova vida em Cristo, sobre o que é o verdadeiro evangelho, sobre o que o verdadeiro evangelho produz, a união daquele que crê e a nova vida daquele que crê em Cristo Jesus. Como que é essa vida? E é aí, irmãos, que entra esse texto que eu li para vocês. Esse texto que eu li para vocês, então, vai mostrar para aquela igreja o que é vida cristã, o que é o verdadeiro evangelho. Amém? Aí ele começa, irmãos, doutrinando essa igreja. E nós vamos perceber então o quê? Que nós fomos transformados pelo poder de Deus para um novo viver. Por isso que o tema dessa mensagem é exatamente o novo viver em Cristo. O novo viver em Cristo. Eu e você fomos alcançados em Cristo, mas para ter um novo viver, não aquele velho viver que a gente tinha antes de ser crente. Então, esse texto aqui, de 1 a 17, eu vejo 3 aspectos desse novo viver em Cristo Jesus. E o primeiro aspecto é os versos 1 a 4. O primeiro aspecto, então, é que somos exortados a buscar e a pensar nas coisas celestiais. Nós, para vivermos essa vida contínua, esse novo viver em Cristo, a veracidade do Evangelho, vivermos o genuíno Evangelho, nós precisamos então a buscar e a pensar nas coisas celestiais. Então, ele começa falando assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Aí ele vai discorrendo.
Portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Aí você poderá ficar pensando, ué, mas já houve a ressurreição? Porque o texto está falando, portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Mas a ressurreição, a gente não vai ter um novo corpo? Bem, meus irmãos, sim. E daí a importância de a gente observar os contextos em que é escrito a Bíblia, para você ter uma clareza na interpretação. Nós vamos entender na palavra de Deus que há alguns tipos de ressurreição. Há ressurreições na Bíblia, que a pessoa ressuscita naquele corpo físico, carnal, e ela volta a viver e depois ela morre nesse mesmo corpo carnal, como Lázaro, como o filho da viúva de Naim, etc. Existe a ressurreição do corpo, tanto dos justos como dos injustos, por ocasião da vinda gloriosa do Senhor Jesus. E existe uma ressurreição, que é a ressurreição espiritual, que é a ressurreição do novo nascimento, que é a ressurreição que ocorre na regeneração, no selo do Espírito Santo, no pecador arrependido. Quando o pecador é alcançado pela graça salvadora, então, ele, crendo, abrindo o coração, o Espírito Santo é derramado sobre ele, e a vida dele é regenerada. O Espírito Santo entra no coração dele e transforma o coração dele e dá a ele um novo coração, dá a ele nova vida, vivifica a alma dele que estava morta em delitos e pecados. Essa ressurreição, ela é a ressurreição do novo nascimento, a ressurreição espiritual. Sem essa ressurreição, nem eu e nem você podemos ter a ressurreição para a vida eterna num corpo glorificado. Se nós não nascemos de novo, se nós não ressuscitamos no espírito nosso que está morto em delitos e pecados, pelo derramar do Espírito Santo em nós, a nossa ressurreição vai ser uma ressurreição da vergonha, a segunda morte, a condenação eterna. Então ele está falando aqui desse tipo de ressurreição, de quem já foi regenerado, que já nasceu de novo, que já ressuscitou com Cristo. Está falando para mim e para você que já somos crentes. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Bem, se eu e você já ressuscitamos com Cristo, o que ele vai ensinar para mim e para você a fazer daqui por diante? Aí ele, dos versos 1 a 4, ele mostra 4 verbos que são fundamentais para a gente decorar, para a gente guardar e para a gente se esforçar no nosso dia a dia para viver, praticar isso aí, que é os verbos buscar, pensar, esconder e se manifestar. Buscar, no verso 1, aí ele diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Vejam, irmãos, esse é um aspecto fundamental do verdadeiro evangelho. Então nós somos orientados por ele, já que nós ressuscitamos, já que nós nascemos de novo, então nós agora somos exortados a viver buscando o quê? As coisas que são de baixo. É isso que ele está falando? Não, buscando as coisas que são de cima. Aí ele fala algo maravilhoso, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então eu preciso buscar, irmãos, buscar cada vez mais essas riquezas espirituais, buscar o conhecimento,
viver essas maravilhas, conhecer, buscar o conhecimento, as ressurreições, a vida eterna, a vinda do Senhor Jesus, a adoração ao Deus verdadeiro, o viver para a glória de Deus, uma entrega total, tendo em vista as riquezas que Ele tem para mim e para você. 1 Coríntios 2, 9, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós precisamos buscar essas coisas. Nós precisamos entender que agora nós somos espirituais, e nós precisamos então olhar sempre, olhar para esse Jesus que é autor e consumador da nossa fé. E aí, ele vai continuar no verso 2, ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ah, meus irmãos, isso aqui é fundamental. Nós precisamos pensar nas coisas de Deus. Se nós, irmãos, distraímos o nosso pensamento com as coisas deste mundo, nós podemos nos corromper na nossa simplicidade. Mas precisamos guardar o nosso pensamento, porque eu tenho falado, eu tenho visto na Bíblia, que é no pensamento que está a batalha. Nós vencemos no nosso dia a dia, é naquilo que nós pensamos. Por isso ele fala: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Eu preciso pensar nas promessas de Deus, eu preciso viver pensando na palavra de Deus, eu preciso viver pensando em Deus, no amor dEle para comigo, no cuidado dEle para comigo, nas promessas dEle para comigo, que com Ele é melhor do que este mundo tudo passa, mas a promessa dEle é promessa eterna, é vida eterna, é vida abundante, é superação, é vitória em cada batalha, em cada luta. Ele é o Deus do impossível. Eu preciso alugar minha mente com as promessas de Deus, para que o diabo, meus irmãos, ele não entre na nossa mente e ele nos engane. Por isso que o apóstolo Paulo falou: mas transformai-vos, no capítulo 12, versículo 2 aos Romanos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Todo momento, transformando a nossa mente, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que entendimento é esse? O Evangelho. Que entendimento é esse? Jesus. Que entendimento é esse? Essa graça maravilhosa. Meus irmãos, nós precisamos o tempo todo estar renovando a nossa mente. Passa-se na nossa mente milhares de pensamentos, irmãos. E é aqui que está o campo da batalha, é aqui que o diabo joga as setas dele, para você pensar o que não é para pensar, para você se desviar do pensamento correto e ter atitudes erradas. Daí que ele fala da importância: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. É sério pra caramba, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo aos Efésios, ele fala: tomai o capacete da salvação. Ou seja, ele faz aquela analogia com o soldado romano. O soldado romano tinha um capacete para protegê-lo da batalha, da espada. Mas, irmãos, o nosso capacete é a palavra. Precisamos colocar o capacete da palavra no nosso cérebro, no nosso pensamento, pensar nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E no verso 3, como consequência dessa ressurreição espiritual,
Aí, meus irmãos, por que buscar? Por que pensar? Aí ele vai falar, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmão, irmã, nós, espiritualmente em Deus, nós estamos mortos para o pecado. Embora a gente tropece, embora a gente ainda peque, mas a gente não vive na prática do pecado, certo? Por quê? Porque agora nós morremos com Cristo na cruz. Cristo não morreu pelos nossos pecados, ou não? Morreu ou não? Morreu pelos nossos pecados. Então, nós não morremos com Ele quando cremos nele? Morremos. Então eu e você morremos para o pecado, é isso. Morremos para o pecado e passamos a viver para a glória de Deus. E aí o texto está falando, porque estás mortos, mortos para o mundo, mortos para o pecado. E a vossa vida está escondida com Cristo Jesus. Isso é tremendo, irmãos. Irmãos, eu e você, a nossa vida está guardada com Cristo. Aqui nós morremos para esse mundo. Esse mundo olha agora para mim e para você. E ele agora virou crente. Ele agora não vai mais aqui, ele agora não vai mais ali. Ele não faz mais isso, não faz mais aquilo que é de errado. Que eu me refiro que é de errado. Mas, em compensação, agora você está escondido lá no céu com Cristo. Você está guardado para o futuro, para a nova vida, para a nova Canaã. Amém, irmãos? A minha vida, a sua vida está escondida com Cristo Jesus. Vale a pena você buscar, você pensar, viver morto para o pecado, porque a nossa vida está bem segura, bem guardada, e quem está guardando a nossa vida, a Bíblia diz que a Ele é dado todo o poder no céu e na terra. Judas, ele fala assim, aquele que é poderoso, aquele que é poderoso para vos apresentar irrepreensíveis diante dele, em alegria. Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e de nos apresentar irrepreensíveis diante dele. E, meus irmãos, aí o verso 4, ele também fala algo maravilhoso. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia, irmãos. Quando Cristo se manifestar, quando que Ele vai se manifestar? Quando Ele voltar com poder e glória na sua segunda vinda. E aí, quando Ele voltar em poder e glória na sua vinda, a Bíblia diz que a trombeta vai soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aí o texto se cumpre, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Se já estivermos no céu com Ele, então, irmãos, nós vamos experimentar a ressurreição do nosso corpo, um corpo glorioso, e nos uniremos a Ele nos ares, e viremos com Ele para reinar eternamente. Mas se a gente estiver vivo, a Bíblia diz que vai ser num piscar de olho, nós seremos transladados, nós seremos raptados, nós seremos arrebatados ao encontro dele nos ares, e os nossos corpos serão transformados, aleluia, e viremos com ele, e ele naquele cavalo branco, com as vestes tingidas de sangue, com uma aguda espada de 2 gumes, com os exércitos angelicais de cavalos brancos, conforme Apocalipse 19
fala, Ele vem para vencer, Ele vem para implantar o reino dEle eternamente sobre todas as coisas. E eu e você, então que estávamos escondidos nesse mundo, esse mundo nos desprezou, agora eu e você vamos vir brilhosos. Viremos e nos manifestaremos com Ele, aleluia, e viveremos com Ele pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos, eternamente, eternamente, aleluia, irmãos, glória a Deus. É o novo viver em Cristo Jesus, são essas promessas, buscai, pensai, estamos escondidos com Ele, e Ele vai se manifestar, Ele vai voltar, e nós vamos voltar com Ele para a glória de Deus. Vamos lá, gente, o segundo aspecto desse novo viver, aí ele vai discorrendo, olha só que doutrina, olha só o que é o Evangelho, aí dos versos 5 a 9, eu vou entender que o segundo aspecto desse novo viver é uma exortação contínua para a mortificação da nossa natureza pecaminosa. Olha bem, irmãos. O segundo aspecto que eu encontro aqui nesse texto, para que a gente viva esse novo viver, precisamos ter essa consciência. Estamos mortos para o pecado, mas a nossa natureza humana não foi aniquilada, entenderam? Nossa natureza humana ainda está em nós, e Deus agora vai nos testando, vai nos provando, se a gente ama Ele, se a gente obedece a Ele. Aí o que eu falo, isso aqui, responsabilidade humana, nós temos uma responsabilidade, Deus nos habilitou pela graça salvadora, pelo Espírito Santo que está em nós, Ele nos vivificou, Ele nos ressuscitou, mas Ele não aniquilou a natureza humana, pecaminosa nossa, apenas Ele nos deu armas, capacitação, para que a gente obedeça a Ele, para que a gente tenha uma responsabilidade com Ele, para que a gente agora faça o que nós temos que fazer, referente a esse presente que Ele nos deu. Então, vida cristã, eu estou salvo, então agora eu vou viver descansado. Se eu não orar hoje, não tem problema, tudo bem, não tem problema, mas aí você não ora amanhã, mas aí daqui a pouco você não ora na outra semana também, não lê a Bíblia, não tem problema, aí você não lê a Bíblia também. Meu irmão, minha irmã, cuidado! Não. Quem nasceu de novo, quem vive o Evangelho, tem sede de Deus, e vive querendo ler a Bíblia, vive querendo orar, vive querendo obedecer, porque ele agora conhece a Deus, a vida dele está escondida com Deus, ele quer agradar a Deus, gente. Amém, irmãos? E aí, é para mim e para você estar atento, porque implica sim, em esforço humano, implica em esforço humano, a graça está sobre nós, Ele nos capacitou, mas para a gente obedecer essa graça, nós precisamos nos esforçar, irmãos, nós precisamos obedecer, nós precisamos ter atitudes corretas, referente ao Evangelho. Por isso, ele nem escreveria isso aqui. Aí o que ele fala? Então vamos lá. O que ele fala? Mortificai, pois, os vossos membros, que estão onde? Sobre a terra, nossa natureza pecaminosa. E aí, gente, olha que coisa séria. Aí ele vai falar assim, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Antes de nós sermos crentes, nós praticávamos isso aqui, gente. Nós éramos idólatras, nós tínhamos afeição desordenada,
vivíamos na avareza, éramos impuros. E a Bíblia está falando que por essas coisas vem a ira de Deus. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha aí. Então, mortificai, no grego é nékros, transliterado, que significa amortecer, matar. Eu preciso amortecer os meus desejos pecaminosos. Eu preciso matar os meus desejos pecaminosos. E isso vem através de atitude de obediência à palavra de Deus. Requer esforço, requer compromisso, requer romper, requer determinação, requer amar a Deus, requer temor de Deus, requer conhecer a Deus, porque senão você não faz não, porque senão você se acomoda e você apaga o Espírito Santo que está em você, como a Bíblia diz, não apagueis o Espírito Santo. Verso 8a, aí ele continua, o que ele diz? Mas agora despojai-vos também de tudo. Olha aí, despojai-vos, tira a roupagem antiga, despoje, arranca isso de você. O que é que você tem que arrancar? O que é que eu e você temos que arrancar? Aí ele fala, mas despojai-vos de tudo, de quê? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, do palavrão da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já despiste do velho homem com os seus feitos. Amém, irmãos? É despojar das obras da carne, gente. E despojar no grego é apotitenai, que diz assim, despir. Eu tenho que me despir do velho homem, porque o velho homem, ele produz exatamente essas coisas, ira, cólera, malícia, maledicência, palavrão, mentira, isso é coisa do velho homem, sobre isso está a ira de Deus, irmãos. Há uma frase anônima que diz assim, todos nós carregamos em nós material com o qual Satanás pode trabalhar. Ah, mas isso não é para mim não. Ô Marcos, isso não é para mim não. Mas é para mim. Todos nós carregamos em nós material com o qual Satanás pode trabalhar. É verdade isso, irmãos. Martinho Lutero, ele disse, tenho mais medo do que está dentro de mim do que daquilo que vem de fora. Pararam para pensar nisso? Todos nós temos o leão da velha natureza. Ele está ali escondidinho, ele está preso pelo poder de Deus, mas ele não está, o quê? Aniquilado em nós. Se você deu bobeira, ele quer se levantar, a sua velha natureza quer se levantar, e o que o diabo quer é que você haja segundo a carne, mas a ordem é, se já pois ressuscitaste, despojai, mortificai, despivos do velho homem, aleluia. Tem coragem de falar um aleluia? Aleluia. Amém, né? E último lugar, terceiro aspecto, irmãos, é vestir e nos revestir do novo homem, aleluia. Vestir e nos revestir do novo homem, isso está dos versos 10 a 17, Thomas Brockes, ele diz, a vida do cristão não deve ser nada mais do que uma representação visível de Cristo Jesus. Olha aí, então, agora que já ressuscitamos com Cristo, que buscamos as coisas do alto, que pensamos nas coisas do alto, onde nossa vida está escondida, e um dia nós vamos se manifestar com Ele, agora nós precisamos mortificar, nós precisamos despojar do velho homem, da nossa velha natureza, despir desse velho homem, na qual a ira de Deus abate sobre os filhos da desobediência, e agora eu e você precisamos nos vestir de Cristo Jesus.
E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu preciso, agora me enrolei aqui, mas tá bom. Eu preciso me vestir e revestir de Cristo Jesus. Então eu estou vestido de Cristo Jesus. Não estou vestido, mas isso aqui é Cristo Jesus, então eu também tenho que me revestir disso aqui também. Eu estou vestido, mas eu vou me revestir disso aqui também, porque isso aqui também é Cristo Jesus. Vendo como é que é difícil revestir de Cristo Jesus? Uma luta, uma guerra, estamos em guerra, para revestir de Jesus. Tem que se esforçar, senão você não consegue se revestir. Aleluia, deu certo. Eu ia trazer um montão de camisa para ir me revestindo aqui, e cada peça de camisa eu ia dar um nome bíblico, né? Mas beleza, não deu. Aleluia, fica para a próxima. Mas aí, gente, olha só, quando nós nos vestimos e nos revestimos de Cristo, olha só, irmãos, como que nós procedemos. Aí ele vai discorrendo, isso aqui, meus irmãos, ele fala assim, ó, verso 10, e nos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aí ele vai falando, não há grego, não há judeu, não há servo, enfim, Cristo é tudo em todos. Aí verso 12, ó, verso 10, se vestir, verso 12, revesti-vos, beleza, isso. Agora, olha só o que é que acontece, irmãos, aí ele vai falando assim, ó, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Quando nós nos vestimos e nos revestimos de Cristo, nós, irmãos, somos misericordiosos. Nós temos compaixão do nosso próximo, de benignidade, fruto do Espírito, de humildade, de mansidão. Nós somos mansos. Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, de longanimidade. Amém, irmãos? Quando você se veste e se reveste do Senhor Jesus, você se enche desse fruto espiritual, bondade, benignidade, misericórdia. Olha que coisa fantástica. E aí prossegue, verso 13, ó, perdão. O que diz verso 13? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Quando você está vestido e revestido de Cristo, você suporta, você perdoa a ofensa, porque você sabe que eu e você fomos perdoados. Cristo nos perdoou um caminhão de pecados, de ofensas, mas muitas vezes nós não queremos perdoar um cisco do nosso próximo. Por isso que o mandamento é, amarás a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, a teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo a meu próximo como a mim mesmo, então eu preciso entender que eu preciso suportar ele, não é concordar com o erro, mas aquilo não me faz mal, aquela ofensa não me faz mais mal, porque eu perdoei ele. Aquela ofensa eu transferi, tirei de mim, coloquei lá na cruz, porque lá na cruz Deus se fez maldição por nós. Lá na cruz Ele levou a nossa maldição, a nossa ofensa. E quando alguém então me ofende, eu tiro de mim e transfiro para a cruz, e eu abençoo aquela pessoa como Cristo me abençoou, e aquilo não me faz mais mal. Amém, irmãos? Isso é consequência, mas você só consegue isso quando você está revestido, revestido de Cristo Jesus. E aí ele prossegue, e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ah, irmãos,
É fantástico a vida cristã. Não tem religião que produza isso, essa transformação. Não tem. Então ele está falando que quando nós nos vestimos e nos revestimos de Cristo, o que vai acontecer? Vamos viver em amor, vamos viver em unidade, gente. O que diz a Bíblia? Se depender de vós, tende paz com todos. Então, meus irmãos, nós precisamos viver revestido de Cristo. E aí nós vamos viver esse amor maravilhoso na nossa vida, que é o vínculo da perfeição. E o verso 15 vai dizer assim, o verso 15 diz exatamente assim: e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Quando eu estou vivendo esse novo viver, irmãos, em Cristo Jesus, eu tenho paz, paz verdadeira. Vem a turbulência, vem a luta, vem a impossibilidade, mas eu lembro da palavra dele: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Lança o teu cuidado ao Senhor, Ele te susterá, não permitirá que o justo seja abalado. Nós estando nele, vivendo nele, revestido dele, em tudo nós vamos ter paz, das piores dificuldades, mas essa paz, ela vai prevalecer na minha vida, na sua vida, e olha só o que acontece: sede agradecidos. E nós reconhecemos essa graça na nossa vida, essa salvação, e vivemos em gratidão a Deus, vivemos em ações de graças, temos um coração grato a Deus, por tão grande salvação, para comigo e para com você. E finalmente, verso 16, diz assim, o verso 16, como consequência disso, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Quando estamos revestidos de Cristo, nós então experimentamos a verdadeira adoração a Deus. Quando nos vestimos e estamos revestidos de Cristo, nós vamos ver que a palavra vai habitar ricamente em nós, e a nossa vida vai ser de louvor, a nossa vida vai ser de gratidão, a nossa vida vai ser um inário espiritual ao nosso Deus, de louvor, de cânticos espirituais, exortando uns aos outros, aconselhando uns aos outros no Senhor, com gratidão no nosso coração, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aleluia, irmãos. Glória a Deus, amados. É a consequência de você e eu vivermos em Cristo, vivermos o novo viver em Cristo. Ouça música, mas ouça uma boa música, ouça uma música cristã, ouça uma música espiritual. A Bíblia diz, o Salmo 100, celebrai a Deus todas as terras, cantai ao Senhor um cântico novo. Não bota essas porcarias de música secular na tua casa. Você não sabe quem são esses cantores, você não sabe onde é inspirada essas músicas.
Ah, meus irmãos, mas ouça música que tenha base bíblica, música que esteja de acordo com a Bíblia, música que a letra exalta as obras de Deus, exalta o Deus Todo-Poderoso. É isto, meu irmão. Mas aí bota essas músicas seculares na tua casa, dá brecha para o diabo atuar, etc. Ele já atua sem brecha, ele já causa luta para mim e para você, que dirá ainda quando você abre as portas. Amém, irmãos? Então eu não quero ir na casa sua tomar um café e ver lá um CD de samba, um CD dessas músicas aí de rap, hip, hop, rup, meu Deus do céu, misericórdia. Amém, gente? E finalizando, você tem manifestado esses aspectos do novo viver em Cristo em sua vida. Dietrich Bonhoeffer, que foi martirizado por Hitler na Segunda Guerra Mundial, ele disse assim: salvação sem discipulado é graça barata. Robert Murray McCheyne, ele diz: não são os grandes talentos que Deus procura, mas a grande semelhança com Cristo. Se nós, irmãos, já fomos ressuscitados com Cristo, se nós vivemos buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto, sabendo que a nossa vida está guardada, escondida com Cristo e vai se manifestar com Ele, se nós vivemos dia e noite, mortificando nossa natureza pecaminosa, matando ela, pela fé, pela obediência à palavra, despojando do velho homem, se nós vivemos nos vestindo e nos revestindo do novo homem, nós, irmãos, vamos ter uma semelhança incrível com Cristo no nosso dia a dia. O caráter de Cristo vai se manifestar na minha vida, na sua vida. As pessoas vão olhar para mim e para você, e elas vão testemunhar que eu e você somos servos de Deus. Fiquemos de pé. Fiquemos de pé. Você quer que eu ore por você, para que Deus te ajude a pôr em prática esses ensinos? Sai do teu lugar num ato de fé e vem aqui. E o Ministério de Música, por favor, vamos cantar um louvor ao nosso Deus, para a gente estar finalizando mais uma reunião, onde o Espírito Santo esteja sempre nos orientando, nos exortando. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Sai do seu lugar, se você entendeu que Deus falou com você nessa noite. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Pode